da Americanas. Vamos a Brasília? Raniele Veloso traz para a gente a sanção pelo presidente Lula do Mover, aquele projeto importante para a área empresarial, para a área industrial do Brasil, que teve acrescentado no projeto a taxação das compras internacionais, aquela taxa da blusinha, as compras de até $50 feitas nos aplicativos, nos sites internacionais. Pois bem, foi sancionado e já tem prazo para a cobrança começar. Quem conta é Rani Veloso. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, o presidente Lula aproveitou a reunião do Conselhão, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, para sancionar projetos de lei que são considerados prioritários para o governo, como o Marco da Cultura, também o projeto ambiental da Tabata Amaral, até por conta do desastre do Rio Grande do Sul, que prevê o planejamento, com planos ambientais nesse sentido, e também o Mover, que é o Programa de Mobilidade Verde e Inovação, que prevê 19,3 bilhões de reais no setor automotivo para a produção de veículos não poluentes até 2028. Essa, inclusive, uma pauta defendida pelo ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. O relator dessa proposta foi o deputado federal Átila Lira, do PP do Piauí, que participou da solenidade de sanção. Temos aí as imagens. O governo, inclusive, entrou em contato antes com Átila Lira para tentar negociar, avisar que iria vetar alguns pontos desse projeto de lei. Mas os líderes da Câmara também articularam para que o texto fosse mantido praticamente na sua integralidade. Um trecho que pode ser vetado, de acordo com o que eu apurei, é sobre a importação de autopeças. O governo também vai editar uma medida provisória para deixar claro que os medicamentos não serão taxados mesmo nas compras de até $50. Isso porque, quando Átila Lira relatou o projeto na Câmara dos Deputados, ele incluiu ali uma emenda que é chamada de jabuti, porque nada tem a ver com o programa Mover, em que as compras internacionais de até $50, que não eram taxadas, como por exemplo a taxa das blusinhas, foi assim que ficou conhecida, essas sim seriam taxadas a partir de agora com 20% do imposto de importação. A sanção vai ser publicada amanhã no Diário Oficial da União e essa taxa vai começar a valer a partir do dia 1º de agosto. Então, portanto, só relembrando, o governo envia uma medida provisória para que os medicamentos não sejam atingidos nesse imposto de importação. Inclusive, durante sua fala, Lula reagiu à reação do mercado, à alta do dólar, dizendo ainda sobre a questão da revisão de gastos do governo, que ele é muito criticado, que a sua fala muitas vezes é interpretada de que forma o governo deve arrecadar mais, mas não cortar gastos. E Lula fez mais uma vez uma crítica nesse sentido, chamando de cretinos aqueles que atribuíram a alta do dólar a essas declarações. É isso, Ananias. Eu fico por aqui. Boa noite para vocês e até amanhã. Obrigado, Raniele Veloso, de Brasília. Tá, então, Apoliana, a taxa das blusinhas, ok. Lembrando que o presidente Lula tinha se manifestado contra, antes do Congresso decidir. Agora resolveu sancionar. Por quê, Apoliana? Olha, a minha posição pessoal como consumidor, inclusive, é contrária a essa taxação, né? Porque quem é rico, quem pode viajar para o exterior, pode continuar trazendo até $1 mil em compras sem nenhum tipo de taxação, né? Então, isso afeta muito mais a população mais pobre, que utiliza esses sites como uma alternativa para conseguir produtos mais baratos. Agora, essa é uma sinalização que o presidente Lula faz às grandes varejistas, para incentivar o comércio local, incentivar a indústria têxtil, incentivar o comércio das redes de confecções. O presidente Lula também foi convencido pelo ministro Fernando Haddad que essa arrecadação é importante para o país, no momento em que já há uma contingência de recursos, em que o país procura alternativas para aumentar esse bolo de arrecadação. Então, ele juntou a necessidade de conseguir mais uma fonte de receita com a pressão do Congresso, que colocou essa pauta na mesa, mais uma vez, mais uma das pautas que o Congresso coloca para colocar justamente o presidente em uma situação de constrangimento junto a esse eleitorado mais pobre. Tá, e olha, Kátia,
A gente viu que o presidente se posicionou contra, mas teve que sancionar depois da decisão do Congresso Nacional, de um acordo, inclusive, firmado entre os parlamentares. Agora, para a população fica aquela, poxa, eu vou ter que pagar a taxa agora, a população não gostou, não. Seria aí o que a gente chama de medida impopular, né? Mas, por outro lado, também a questão da política econômica e a necessidade de melhorar a avaliação e a aproximação aí com os empresários mesmo, né? Acho que isso pesou muito mais, acho não, com certeza pesou muito mais na decisão do presidente Lula e com o argumento de que tentou negociar, chegou a um termo com o Congresso e que assim minimizou danos, né? Vamos usar essa palavra. E aí Lula passa de novo, e eu repito aqui, a focar na agenda econômica, né? Tentar salvar a agenda econômica, porque essa agenda conta muito. Lula está aí com dificuldade no Congresso e, obviamente, buscando aumentar o capital político. Tendo sucesso na agenda econômica, o caminho fica mais tranquilo. Sim, assim. a gente lembra da reação do presidente da Câmara, Arthur Lira, né, quando a taxação quase naufraga no Senado. Foi muito violenta, inclusive ameaçando não votar pautas na Câmara dos Deputados, ou seja, de fato, seria peitar aí uma briga muito forte com o Congresso Nacional. João, você sempre foi a favor da taxa, João? Eu sempre fui a favor da taxa, porque, na verdade, essa taxa aí, embora ela tenha um potencial econômico para subsidiar programas, ela não vai prejudicar, não vai matar, não vai causar dano a ninguém. A maioria das compras são maquiagens, miudezas, brinquedos. Não tem nenhuma compra subsidial. Ninguém compra arroz, ninguém compra... É engraçado. E tem para vender até mais barato na China também. Mas ninguém importa arroz, ninguém importa massa de milho, ninguém importa carne, ninguém importa nada disso. É a taxa das blusinhas. É a taxa das blusinhas, exatamente. Então, eu acho que, na verdade, o presidente, ultimamente, tem dado muita trela para o que vão dizer. Quem dá muita tela para o que vão dizer, acaba não fazendo nada. Fica no meio do caminho. Então, o presidente tem que ser bem claro, olha, economicamente é viável, é inviável que se mantenha isso aí. Até porque tem, por exemplo, o Jack Chan, que nunca morou no Brasil, chegaram 250 mil entregas para ele que o nome de Jack Chan. Quer dizer, laranja. Pessoas usando uma pessoa conhecida nominalmente. É liberado, o material é liberado, porque não tem o que fazer, não tem legalidade. Você não pode provar, que não tem como checar endereço por endereço. E acaba acontecendo isso. Então não vejo prejuízo nenhum para ninguém. Algumas dondocas vão se zangar e mais nada. Alessio. Olha, Nunes, eu acho que aquela frase, né, juntou a fome com a vontade de comer, porque a gente tem aí uma necessidade do governo de melhorar as contas públicas, seja na arrecadação ou seja no corte de gastos. Então já é um recurso extra que chega nos cofres do governo federal que pode ser utilizado para suprir outras necessidades ou até mesmo para cobrir necessidades que já não têm mais tanto poder de investimento. A gente sabe que o orçamento ele é feito a todo final de ano e sempre há uma estimativa de quanto se gastar, mas não há como prever situações, por exemplo, de catástrofes naturais, em que o governo federal precisa fazer um repasse extraordinário para algum estado, para alguma cidade em específico. Então, eu acredito que essa taxação, eu sigo um pouco pela linha do João, porque acaba favorecendo o comércio local, que tem sim uma competitividade desleal quando a gente faz a comparação comparativa com esses sites internacionais. Então, eu acho que apesar de ser uma medida impopular, o presidente acerta porque o Brasil, o país nesse momento, está precisando. Eu acho que as pessoas, no fundo, sabem que não era muito correto, eu diria, essa importação de produtos do exterior, enquanto os nossos comerciantes, os nossos produtores não estavam mais vendendo.